Boa noite aos irmãos da Igreja Bíblica de Acaraú. É um grande prazer poder participar desse momento com os irmãos, trazendo aqui um pouco da Palavra de Deus para vocês. Aqui em Jijoca, nós, desde o início do mês de julho, nós temos já voltado a algumas das nossas programações, alguns dos cultos nós já temos feito. E nessa retomada, nós temos parado para fazer várias considerações, desafiar os irmãos a fazerem avaliações de suas vidas, de suas atitudes. E uma das oportunidades que nós temos para fazer isso foi meditarmos no Salmo 122. E hoje à noite eu gostaria de levar os irmãos também de Acaraú a meditarmos um pouco sobre a nossa atitude como adoradores a partir do Salmo 122. Aqui nós temos estudado esse salmo por várias semanas e obviamente que nessa oportunidade não vai ser possível a gente passar por todo esse salmo com os irmãos, mas nós vamos considerar pelo menos o versículo 1 nessa ocasião, para que então a gente possa refletir algumas coisas acerca da nossa atitude como adoradores do Senhor Jesus Cristo, como pertencentes ao povo de Deus, como pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, inicialmente, abra a sua Bíblia aí no Salmo 122. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo e depois nós vamos concentrar principalmente no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Você aí em casa, procure sua Bíblia, abra no Salmo 122 e assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus amigos e irmãos, ou dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, diz o salmista, buscarei o teu bem. Vamos orar e então a gente dará continuidade. Nosso grande Deus, nosso Rei soberano, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor governa todas as coisas, que a nossa história está sob o teu comando e que nada acontece na nossa vida sem a tua autorização, a tua permissão ou a tua direção. E nós sabemos, ó Deus, que todas estas coisas administradas pelo Senhor cooperam para o nosso bem, o bem do teu povo. Ó Deus, nós te pedimos que nesse momento em que nós estamos com o nosso coração diante da tua palavra, o Senhor venha mais uma vez nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, para que nós nos tornemos mais capacitados para a prática de boas obras, para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Assim eu te oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, o Salmo 122, ele está dentro de um grupo de salmos que é classificado como salmos de romagem, ou cântico de romagem, ou de peregrinação. Do Salmo 120 até o Salmo 134 são classificados esses salmos como os salmos de romagem, cânticos de romagem. E esses salmos eles são classificados dessa maneira porque eles seriam cantados pelo povo quando ele fosse a Jerusalém. E o povo iria a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, em um primeiro momento para celebrar a Páscoa, em um segundo momento para celebrar a festa de Pentecostes, e em um terceiro momento eles iriam para a festa dos tabernáculos. E quando eles fossem para Jerusalém, geralmente as pessoas iriam formar grupos, iriam formar caravanas de famílias, para então eles peregrinarem, fazerem romagem até Jerusalém.
E enquanto eles caminhassem em direção a Jerusalém, por 2, 3 dias, dependendo da distância de onde morassem, eles iriam cantando esses salmos. E seria com isso uma maneira de eles manterem os seus corações focados naquilo que eles iriam fazer ali em Jerusalém. Nós temos, por exemplo, na narrativa de Lucas, no capítulo 2, que a família de Jesus, eles faziam ela fazia essa viagem para Jerusalém, e lá em Lucas 2 é narrado lá em um desses momentos que a família de Jesus foi celebrar a Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos. Então era uma viagem que, como eu disse, iria ser feita em um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo um pouco da distância. E esses momentos de peregrinação, esses dias de viagem, eram momentos bem animados, divertidos. As pessoas, elas estariam cantando, elas estariam louvando a Deus juntas durante essa viagem, e tudo isso fazia a viagem então ser bastante divertida, bastante animada. O interessante acerca de se ir cantando é que isso expressava, além de expressar o que as pessoas acreditavam acerca de Deus, expressavam também o estado emocional do seu coração, o estado de alegria do seu coração. Davi, ele escreveu esse salmo pensando nesse grupo de pessoas que faziam viagens a Jerusalém. Mas quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava somente pensando nessas pessoas que iriam viajar a Jerusalém, mas ele estava expressando também aqui o estado emocional do seu coração nesse momento em que ele escreveu esse salmo. O versículo 1 nos indica principalmente como estava o coração de Davi quando ele escreveu esse salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu gostaria de termos como tema para esse nosso tempo aqui as palavras desse versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não vamos ter aqui divisões de vários tópicos nessa mensagem, nós vamos ter um só ponto. E o ponto é esse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou, se você quiser pensar nesse salmo como um salmo que apresenta atitudes de um adorador do Senhor, você pode destacar como uma primeira atitude, a atitude de alegria. Então, o rei Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava expressando a alegria no seu coração em adorar ao Senhor. Quando ele ouviu dizer, vamos à casa do Senhor, isso lhe trouxe alegria ao seu coração. E talvez aqui as nossas crianças entendam um pouco melhor o que Davi queria dizer quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O alegrei-me quando me disseram, estamos indo à casa do Senhor. Os nossos filhos, eles, por exemplo, quando tem que fazer alguma atividade da escola ou alguma responsabilidade que nós passamos para eles, dá muito trabalho, dá muita dificuldade, eles demoram muito, fazem sem muito prazer, você fica ali insistindo naquela luta com eles, mas se você diz, vamos para a praia, ou vamos passear, ou vamos para a casa da vovó, no instante que eles ouvem isso, aquela tristeza, aquela melancolia ali que eles em fazer aquela atividade, se transforma em um momento de vibração. Eles vibram em ter que ir passear, vibram em ter que ir à casa da sua avó ou alguma coisa desse tipo. Eles se alegram com o que eles acabam de ouvir. Vamos passear ou vamos à casa da vovó. Foi mais ou menos isso que Davi sentiu quando disseram a ele, Davi, estamos indo à casa do Senhor. Agora, a casa do Senhor, que ele fala aqui nesse Salmo 122, não era ainda
o belíssimo templo que seria construído por Salomão alguns anos mais tarde. Era aquele tabernáculo móvel que foi criado durante o período de peregrinação pelo deserto, e desde que aquele tabernáculo foi construído, ele ainda não tinha um lugar fixo. Mas aqui com o rei Davi, depois que ele conquistou Jerusalém e estabeleceu a sua morada ali em Jerusalém, então Davi decidiu que iria fixar um lugar para o tabernáculo, um lugar para a casa do Senhor. Então, quando o povo tivesse que ir para o tabernáculo para adorar o Senhor, eles teriam que ir a Jerusalém, onde lá estaria a Arca da Aliança, que era o lugar da presença de Deus. Davi compõe esse cântico expressando a sua alegria de poder ir à casa do Senhor, que era a casa do Senhor porque Deus estava presente ali. Davi compõe esse cântico para expressar a sua alegria de poder estar na presença do Senhor. Irmãos, Jesus ensinou que o tempo de adorar a Deus em Jerusalém passou. Jesus disse à mulher samaritana, lá em João 4:21, a hora vem quando nem neste monte, e ali ele estava em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4:21. A casa de Deus agora não é mais um espaço físico. A casa de Deus agora não é o prédio onde nós nos congregamos, que às vezes nós chamamos de igreja. Deus ele não está mais habitando sobre um móvel, sobre uma arca, dentro de um templo. Sim, Deus ele ainda está habitando em um templo, que esse templo a Bíblia indica que somos nós. Jesus Cristo ele prometeu que faria morada naqueles que crescem. Lá em João 14:23 diz: se alguém me ama, Jesus disse, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Além disso, Jesus também prometeu que o Espírito Santo habitaria em nós. E o ensino dos discípulos ou dos apóstolos no Novo Testamento também traz essa mensagem, essa verdade de que o Espírito Santo habita em nós, os que cremos. 1 Coríntios 3,16, por exemplo, Paulo disse: sois santuário de Deus, ou sois a casa de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Em 1 Coríntios 6,19, ele diz: o vosso corpo é santuário, ou a casa separada, a casa sagrada do Espírito Santo. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós. Agora, apesar de cada um de nós ser a habitação do Espírito de Deus, de sermos individualmente a casa de Deus, também nós somos tratados por Deus como se fôssemos um só. Ou seja, eu sou a habitação do Espírito. Mas Deus ele trata todos os crentes, todos os que são habitados pelo Espírito, como sendo um só, uma unidade. Lá em Efésios 4:4 diz: há somente um corpo e um Espírito. Ou seja, todos nós somos vistos por Deus como um só, como uma unidade. Há uma unidade entre nós. E essa unidade, ela é fruto da salvação. Há somente um corpo e um só Espírito. Mesmo que cada um de nós seja a habitação do Espírito, nós precisamos estar também juntos, porque nós somos uma unidade. A verdade de que cada um de nós é a habitação do Espírito não nos dá o direito de que nós fiquemos separados dos outros porque eu tenho Espírito, então eu sou autossuficiente, eu não preciso de mais ninguém. Pelo contrário, o ensino das Escrituras é sim, você tem o Espírito Santo, mas você precisa estar junto daqueles que também são habitados pelo Espírito Santo, porque com esses demais você forma
uma unidade. E é juntos, formando essa unidade com os outros, que nós somos vistos como a casa de Deus. Nós somos juntos a casa de Deus. Aqueles que creem em Jesus, quando estão juntos, são a casa de Deus agora. Essa verdade de que nós somos a casa de Deus, ou seja, de que Deus está presente em nós, em nossa vida, ela se torna mais evidente quando nós estamos juntos. Deus habita em mim? Sim. Deus habita em você que crê em Jesus? Sim. Mas isso fica muito mais evidente, que Deus habita em nós, isso fica muito mais evidente quando nós estamos juntos. Por exemplo, durante esse período de pandemia, o jogador Lionel Messi, ele continuou sendo jogador do Barcelona, mas isso vai ficar mais evidente, vai ficar ainda mais claro que o Messi é jogador do Barcelona quando ele se juntar aos outros jogadores e com o uniforme do Barcelona ele jogar em favor do clube. Porque ele está junto com os demais jogadores, fica muito mais evidente, muito mais claro que ele é jogador do Barcelona. Paulo ele disse que a igreja, isto é, cada crente, juntos, que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E isso fica mais evidente de que nós somos o povo de Deus, a casa de Deus. Isso fica muito mais evidente quando nós estamos juntos, quando nós estamos congregados, cantando a Deus, ouvindo a sua palavra, quando nós estamos em comunhão uns com os outros. E por isso, não devemos jamais deixar de nos congregar. É nossa responsabilidade buscar estar junto dos outros crentes, porque isso reflete ainda mais a nossa unidade, reflete ainda mais que Deus está presente em nós. Então, depois de alguns meses sem se reunir com a casa de Deus, ou sem se reunir com a casa de Deus, o nosso coração, irmãos, deveria vibrar, o nosso coração deveria se alegrar em saber que novamente nós vamos poder nos reunir como a casa do Senhor, como a casa de Deus. Então aqui eu quero fazer uma pergunta que é importante para nós refletirmos. E eu quero que você pense nessa pergunta, lembrando, você reflita nessa pergunta, lembrando da sua atitude antes de toda essa parada, essa pandemia, sem que os irmãos pudessem se congregar. Há alegria, ou havia alegria em seu coração ao se juntar com os outros irmãos? Havia alegria no seu coração quando você se reunia com os outros irmãos como a casa do Senhor? Você tinha prazer quando você se reunia com os outros irmãos como a casa do Senhor? Reflita bem sobre essa pergunta, para que quando for permitido que você se congregue novamente, você possa se questionar: eu tenho alegria, eu tenho prazer em me reunir com os outros irmãos, eu tenho prazer de estar com a casa do Senhor, que são os irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pensando em Davi, qual seria a razão dessa alegria? Será que a alegria de Davi de querer estar com os outros irmãos, ou com os outros que iriam a Jerusalém, seria simplesmente por conta das piadas que cada um ia poder contar e teria aquele motivo de riso? Será simplesmente porque iria se ver as pessoas novamente, matar algum tipo de saudade? Qual seria a razão para ele ter dito:
alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 5 e 7 diz o seguinte, preste bem atenção nessas palavras. Pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu amor. Pela riqueza da tua misericórdia, olha as expressões, tua, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu amor. Aqui no Salmo 5 e 7, Davi dirige palavras diretamente ao Senhor. Salmo 23 e 6 diz, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 27, 4, ele diz que eu possa morar na casa do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 65, 4, ele diz, bem-aventurado aquele a quem aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Porque a razão dessa alegria de Davi em ir à casa do Senhor? Primeiro deixa eu responder essa pergunta. Por que essa casa é chamada de casa do Senhor? Não é só porque Deus é o dono dessa casa, mas principalmente porque era o lugar onde Deus estava. Era a casa do Senhor, porque era o lugar onde Deus estava presente. Então, quando Davi fala nesses salmos, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu amor, ele está se dirigindo ao Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque ele queria para sempre estar na casa do Senhor. Por quê? Porque era o lugar onde Deus estava. Que eu possa morar na casa do Senhor e meditar no seu santo templo. Bem-aventurado aquele a quem aproximas de ti. Irmãos, o grande desejo do servo de Deus é estar onde Deus está. O grande desejo do servo de Deus é estar onde Deus está. O grande desejo do servo de Deus é desfrutar da presença de Deus. É por isso que aqui Davi, ele quer habitar na casa do Senhor para todo sempre. Ele quer morar na casa do Senhor, porque é o lugar onde Deus está. Por isso também Paulo, ele disse lá em Filipenses que ele queria partir e estar com Cristo, porque segundo ele, estar com Cristo, estar na presença do Senhor é incomparavelmente melhor. Não há nada nesse mundo que se compare a estar presente ou a estar na presença do Senhor. Ele disse lá em 2 Coríntios 5:8, Paulo, estamos em plena convicção, preferindo deixar o corpo, que isso significa eu prefiro morrer e habitar com o Senhor. Diante de que realidade, o que iria nos dar motivo de querer deixar o corpo, de querer morrer, se não por algo muito mais compensador do que viver aqui? Paulo, ele tem como resposta habitar com o Senhor, que ao deixarmos essa vida, nós que cremos no Senhor estaremos na presença do Senhor, moraremos com o Senhor, habitaremos com o Senhor. Então, quando Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é que esse anseio pela casa de Deus, irmãos, é na verdade um anseio pela presença de Deus. Esse anseio pela casa de Deus é na verdade um anseio, um desejo, um querer intenso à presença de Deus. É um desejo de estar com o Senhor. Escute o que diz o Salmo 84, versículos 1 e 2. Salmo 84, 1 a 2. Ele diz, lá o salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Lembrando que os tabernáculos era a casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira e desfalece. Ou, em outras palavras, a minha alma morre de vontade pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, se alegram pelo Deus vivo. Isso se trata de um desejo pelo Senhor. Salmo 42, versículos 1 a 2, diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, ou seja, como anseia, como deseja, como espera a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Você percebe essa expectativa, esse anseio, esse desejo do salmista pela presença de Deus, pela pessoa de Deus? Nós temos esse tipo de anseio, de desejo pela presença do Senhor. Quando Davi ouviu: nós estamos indo à casa do Senhor, isso fez o seu coração vibrar. Isso mexeu com o seu ânimo. Essas palavras, nós estamos indo à casa do Senhor, produziu alegria no coração de Davi. Por quê? Porque lá estava presente a pessoa que Davi mais amava, o Senhor. Como ele disse no Salmo 18:1, eu te amo, ó Senhor. Duvido que você também não vá se alegrar, se empolgar ao ouvir que você vai poder se encontrar com a pessoa que você mais ama. Pois bem, isso aconteceu com Davi em relação à pessoa de Deus. Irmãos, aqui nós precisamos avaliar o nosso coração. Escute, se o seu coração não vibra, se o seu coração não se alegra em saber que você vai se reunir como a casa do Senhor, ou com a casa do Senhor, que são os outros irmãos, você precisa se questionar: o quanto eu amo o Senhor? O quanto eu amo o Senhor? Veja bem, aqui não se trata da pergunta se você ama o Senhor, mas sim o quanto você ama o Senhor. O Senhor, Ele já está presente em nós, como nós vimos. Ele habita em nós. Mas é quando nós nos reunimos como a casa de Deus, que nós sentimos essa presença de Deus com mais intensidade. Deus está presente na sua vida, mas você sente essa presença de Deus com muito mais intensidade quando você está junto com os outros irmãos. É por isso que, se você aproveitar bem o tempo que você está congregado com os outros irmãos, se você aproveitar bem o tempo de comunhão com os outros irmãos, se você aproveitar bem esse tempo em que você se senta na cadeira, no banco da igreja, e ouve a palavra de Deus junto com os outros irmãos, se você aproveita bem esse tempo de congregado, você volta para a sua casa mais animado, você volta para a sua casa mais alegre, você volta para a sua casa mais vigoroso, você volta para a sua casa mais determinado em obedecer a Deus, mais decidido. Você sente como se estivesse mais encorajado para enfrentar mais uma semana. Isso acontece porque ali nós experimentamos com mais intensidade a presença do Senhor. Não é por causa do prédio onde nós nos congregamos. É por causa desse se congregar, desse momento congregados, em que todos nós estamos com o coração, com a mente voltado para o Senhor e para a sua palavra. Todos nós estamos ali mais centrados, recebendo mais da presença de Deus. Agora, se o seu coração não vibra
se o seu coração não se alegra em você saber que vai se reunir com a casa do Senhor, que você vai se reunir com a casa do Senhor, que você vai estar junto com os outros irmãos, se o seu coração não vibra, não se alegra com isso, você precisa se questionar: o quanto eu amo o Senhor? E esse questionamento não vale só para agora, depois desse período sem se congregar, esse período de pandemia, em que talvez muitos estejam sentindo a falta dos momentos de culto, e é bom que sinta, mas não é um questionamento que nós devemos fazer só agora. Depois que passar 3 meses em que nós estamos nos congregando regularmente, nós temos que continuar nos perguntando: o quanto eu amo o Senhor? Depois que passam 3 anos em que nós nos reunimos regularmente, nós temos que nos perguntar: o quanto eu amo o Senhor? Porque daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a 30 anos, deve continuar sendo motivo de alegria poder nos reunirmos como a casa do Senhor, na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Infelizmente, muitos crentes não demonstram que têm esse prazer de estar com a casa do Senhor. Escute isso que eu vou dizer. Se nós perdemos ou não temos o prazer de reunir com o povo do Senhor, é porque nós perdemos ou não temos o prazer com o próprio Senhor. Você ouviu bem isso? Se você perdeu, ou se você não tem o prazer de se reunir com o povo do Senhor, é porque você não tem, ou porque você perdeu o prazer com o próprio Senhor. Se perdemos o prazer de reunir com o povo de Deus, é porque nós diminuímos o amor pelo próprio Deus. E se nós diminuímos o amor pelo Senhor, há uma outra pergunta que nós precisamos nos fazer. Se nós diminuímos o amor, nosso amor pelo Senhor, há uma outra pergunta que nós precisamos fazer. O que ou quem eu estou amando mais do que amo o Senhor? O que ou quem eu estou amando, você está amando mais do que ama o Senhor? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É a reação mais natural de um coração que ama muito o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É a reação mais natural de um coração que ama muito o Senhor. Não sei exatamente quando vai ser dado aí a liberdade para que os irmãos de Acaraú voltem a se congregar, mas, irmãos, encarem esse momento que está se aproximando, esse momento de retorno para se congregar. Encare esse momento como um momento de você avaliar o seu amor por Deus. A pergunta não é se você ama a Deus, a pergunta é o quanto você ama a Deus. Porque nós podemos amar outras pessoas, sim. Podemos amar coisas, talvez sim. Mas uma coisa é certa: nós não podemos amar outras pessoas mais do que nós amamos a Deus. Nós não podemos amar coisas mais do que nós amamos a Deus. Vamos à casa do Senhor, vamos nos congregar, ou vamos ao culto. Hoje é dia de culto. Você se alegra, se empolga com essas informações de saber que hoje é dia de culto? Como é que você reage a isso? Quando alguém diz: olha, hoje é dia de culto, hoje nós vamos para a igreja. Como é que você reage? Como é que você reage no dia que você tem que ir para o culto?
a sua reação interior é um reflexo do quanto você ama a Deus, do quanto você tem prazer de estar com o povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu espero que quando for dito aí para os irmãos de Acaraú, podemos voltar a nos congregar. Tal dia é o dia que nós vamos voltar a fazer os cultos, que isso alegre o seu coração, que isso anime, empolgue o seu coração, e que essa alegria, essa empolgação seja um reflexo, e vai ser, do quanto você ama o Senhor, e que quer estar na presença do Senhor, que quer experimentar com mais intensidade a presença do Senhor, por estar junto com os outros irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Espero que essa alegria venha ao seu coração. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra e pelo cuidado dele durante esses dias difíceis que nós temos a enfrentar. Oremos. Nosso grandioso Deus, muito obrigado pela tua maravilhosa graça, pela tua bondade. Obrigado a Deus por esses dias difíceis que o Senhor tem nos dado para nos fazer refletir sobre muitas coisas, tem nos levado a fazer várias avaliações no nosso coração, e uma delas para avaliarmos, ó Deus, a nossa atitude em relação a esse compromisso básico que nós temos de nos congregar. Ó Deus, certamente muitos de nós, muitos daqueles que ocupam bancos nas igrejas, não tinham prazer, não tinham alegria de estar ali. E agora, Deus, não temos isso, muitos não têm isso, mas leva-nos a refletir, a avaliar o nosso coração, para que quando, ó Deus, for de novo permitido que voltemos a nos congregar, nós possamos fazer isso com alegria, com empolgação, com ânimo, por sabermos que estar com o teu povo é uma das maneiras de nós experimentarmos uma maior intensidade da tua presença. Ó Deus, que seja isso que nós mais queiramos, a presença do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a te amarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a te amarmos mais do que amamos a outra pessoa, a te amarmos mais do que amamos a alguma coisa. Ó Deus, trabalhe nosso coração, para que nós tenhamos alegria, para que o nosso coração vibre, quando nós pudermos experimentar mais da tua presença, reunidos com os outros irmãos em Cristo. Abençoa a Igreja Bíblica de Rijoca, abençoa também a Igreja Bíblica de Acaraú. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas que cada igreja enfrenta, e que o Senhor esteja, por meio da tua palavra, podando o teu povo, que o Senhor esteja, por meio das dificuldades, nos fazendo parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Assim eu te oro, ó Deus bendito, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Reflita bem sobre o pouco que nós ouvimos aqui. Foi algo breve, curto, mas reflita bem, esteja questionando o seu coração a respeito desse momento tão importante na vida de um crente, que é o se congregar, o estar na companhia de outros irmãos, o se reunir como a casa do Senhor. Quando for dito aí para vocês, as igrejas podem voltar a funcionar, que haja alegria no seu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Boa noite para vocês.